Muito boa tarde, presidente. Satisfação em interagir com o amigo. Uma curiosidade, é catarinense da Gema? Sou catarinense da Gema, nascido em Urubici, crescido em Santo Amaro da Imperatriz, estudado em Florianópolis, no Instituto Estadual de Educação e na Universidade Federal de Santa Catarina, engenheiro eletricista. Catarinense, eu não sou manezinho, mas sou decano também, viu, Prisco? Estamos juntos aí. Só terra boa, Urubici, Santa Amaro, coisa boa. Mas, presidente, estamos acompanhando o seu trabalho de excelência, um homem forjado não só academicamente muito bem na Universidade Federal e depois com graduação na Unisul, a nossa grande Unisul, mas também pelas experiências na Eletrosul, na Eletrobras, então qualificação não lhe falta. Mas eu vou começar pela sua colocação de que continua pública a Celesc. Nenhum governador teve coragem de colocá-la à venda, partir para a privatização, até porque a Celesc, como bem disse o Almir, é uma marca de Santa Catarina, né? Aliás, uma belíssima marca, que está sendo já ao longo do tempo profissionalizada, tirando um pouco aquele ranço político, de exploração da empresa nas eleições, aquela coisa toda. Mas nós só temos meia dúzia, se é que é isso, já baixou para 5, estatais de energia, 2 estados. As demais foram privatizadas. Dá para competir com o mercado privado? Prisco, isso aumenta o desafio. Eu fui privatizado trabalhei na Eletrosul por 19 anos e fui privatizado, passei para a Tractebel, que hoje é Engie. Na Tractebel fiquei por 10 anos. Depois voltei à estatal na Eletrobras. Fiquei 10 anos na Eletrobras, no Amazonas. Lá, a Celesc do Amazonas, lá chama-se Amazonas Energia. Fiquei 6 anos como diretor, ainda estatal. Depois voltei como presidente, fiquei quase 2 anos. E depois quase 2 anos como privada. Não há dúvida, isso a gente não precisa dizer para ninguém, que uma empresa privada tem mais agilidade, é mais ágil e compete melhor. Com relação à pública, na verdade, hoje resta a CEMIG, como empresa ainda pública, mas no caminho de capitalização, e a Celesc como empresa pública. A missão que o governador Jorginho Melo me deu quando convidou foi: mantenha o compromisso dele próprio, governador, que assumiu de manter a empresa pública. Ponto. Então, a minha missão é manter a empresa pública, com os detalhes de acrescentar algumas características. Uma empresa pública mais forte, maior e mais eficiente. E é nessa direção que a gente está trabalhando, e é nessa direção que os empregados todos estão trabalhando também. Então, respondido, né? Pública, só resta CEMIG. Só 2, então? Só Minas e Santa Catarina? Só as 2, e Minas está no caminho de capitalização. A exemplo da Copel, que foi a última a ser capitalizada. Exato, do estado vizinho do Paraná. Por coincidência, Minas, que era a terra de alguém com quem um amigo conviveu na Tractebel, nosso querido amigo Manuel Zaroni. Né? Sem dúvida. Tenho contato com ele com frequência. Esteve aqui na Celesc me fazendo uma visita, trouxe o livro dele próprio, a história dele, né? E eu participei. Comentou que ia lançar. Foi um grande professor, né, Tarcísio? Sem dúvida, aprendi muito com ele e tive o prazer de trabalhar com quase 10 anos aí com ele. Muito bem. Agora, eu me recordo que o governador, logo no começo da administração, ele disse: a Celesc tem que ser mais eficiente, atender melhor e mais rápido o consumidor. É por aí que passam os investimentos previstos? É por aí, Prisco. A gente lançou imediatamente. Olha, o que acontece? Eu fiz a minha carreira no sistema Eletrobras, ou Engie, e não conhecia a Celesc, embora seja cliente desde que a gente nasce aqui, no meu caso, pelo menos, né? Mas a empresa toda é boa. Se você olhar hoje no aplicativo da Celesc, deve ter aí 1.000 unidades consumidoras sem energia, em um universo de 3.500.000 unidades consumidoras, né? Então, olhando isso, a empresa é excelente e não tem nada a fazer. O que nós fizemos, então? Vamos fazer um diagnóstico da Celesc. Se tudo está bom, o que não está? Porque se eu falo assim que 99%
está bom e tem 1% sem energia, para aquele 1% é 100% ruim, certo? Então, vamos tratar de eficiência. Nós pegamos um diagnóstico dos pontos frágeis. O que não está bom? E aí, nós chegamos àquelas primeiras decisões, assumindo em fevereiro. Em abril, nós lançamos um programa, você acompanhou, Prisco, 500 quilômetros de rede trifásica do interior do estado, privilegiando mais o Planalto e Oeste, Extremo Oeste. Né? Por quê? Eu comecei a receber, nós diretores aqui, empresários, agropecuaristas, pequenos, médios e grandes, indústrias, e há uma carência no sentido de energia. E aquilo que foi uma época, o sonho de todo mundo realizado, o Luz para Todos, ou a ERUSC, você deve lembrar da ERUSC, Eletrificação Rural de Santa Catarina, que colocou energia em todo o estado é totalmente iluminado. E um programa lançado pelo próprio governador, Secretaria da Fazenda, Cleverson, secretário Cleverson e o governador, um programa de auxílio ou subsídio à indústria. São 12 fábricas que vão construir subestações ou linhas para atender aquela fábrica e, evidentemente, quando se leva energia com capacidade àquela fábrica, a região toda se beneficia. Então, são mais 12 subestações. Estou falando, então, de 20 mais 12, 32. E assim vai. Expansão na rede de geração de energia, a Celesc também tem uma parte de geração, não é? Presidente, nos bastidores a gente sabe como as coisas estão acontecendo. A EDP, como o amigo falou, é a maior acionista PJ. E Lírio Parisotto, me parece que ainda continua sendo o maior acionista PF. Tá? Correto. Perfeito. Agora, já no último governo em particular, e hoje também, a gente observa uma certa inquietude. O próprio Parisotto pressionou muito o Luiz Henrique pela privatização. E, mais recentemente, a IDP estava interessada em comprar a Celesc. E o próprio presidente coloca que na Bolsa a cotação está mais ou menos linear. Quer dizer, nas reuniões do Conselho, como é que é isso? Como administrar esses interesses que, por vezes, são um pouco conflitantes, partindo da premissa que o governador assegura que não haverá privatização? Bom, a privatização, esse é o compromisso do governo de não haver, mas eu diria que candidatos existem. E os que são sócios aqui têm interesse sempre de aumentar a sua participação. Isso é inquestionável. Fora também. Também, a sua percepção, Prisco, está correta. A empresa boa tem sempre diversos candidatos. Todo mundo quer namorar com ela. Né? Cobiçada, perfeito, porque é uma grande empresa, é uma empresa sólida, ela tem uma capacidade boa de investimento, tem uma boa equipe de trabalho, um bom grupo de trabalho, corpo, né? Então, isso dá credibilidade e ela é muito bem vista no mercado, sim. Então, eu diria, existem, sim, muitos pretendentes, mas isso não atrapalha. Por quê? Eles são sócios e querem a empresa mais forte. Então, o que eles querem, nós queremos também, do ponto de vista público, né? O governo, então, acaba havendo uma convergência. Há uma convergência total no fazer bem feito. Então, isso é muito bom para nós, não há conflito. Agora, há o componente também dos sindicatos. Sindicatos que têm aquele cacuete de sempre estar pressionando, ameaçaram aí com greve, aquela coisa toda, parece que a direção concedeu algumas vantagens e tal. Como é que é essa relação? Nós temos conversado bastante com o sindicato, eu tenho conversado muito e tenho dito o seguinte: a empresa tem que estar forte para os empregados estarem fortes. Não existe empregados forte e empresa fraca. Se isso, quando acontece, é por pouco tempo. Se você tiver salário de todo mundo muito alto e a empresa está fraca, ela vai acabar. É só uma questão de tempo. O governo não bota dinheiro aqui dentro. Isso o Jorginho Melo, o governador, falou no início. Não vou botar dinheiro na Celesc. Está certo, ele tem mais é que tirar. Tirar no sentido de imposto, a Celesc é a maior arrecadadora de ICMS do Estado. Né? Então, nesse sentido, sim.
Tenho conversado com os sindicatos no sentido de modernidade, de modernizar. Eu percebo um pouco do meu tempo, iniciando há mais de 40 anos lá na Eletrosul, algumas coisas tem que modernizar. Mas eles estão compreendendo. Nós não tivemos greve esse ano, conversamos bastante, não cedemos tudo que queríamos, dissemos por que não e por que sim, o que dá para ir e o que não dá. A gente tem trabalhado e conversado muito, né? Houve a ameaça da greve, mas já fechamos o nosso acordo coletivo para esse ano e para o ano que vem, né? Então, está sob controle. Mas existe, sim, uma necessidade de o sindicato pensar junto. Eu falo, às vezes, Prisco, o exemplo de Porto de Itajaí. Eu não sei quem errou. Ou a administração, ou os empregados, ou o sindicato. Só sabemos alguma coisa deu errada lá. Porque você vê do outro lado do rio, Navegantes, aquela potência. Eu estive lá. Nave a todo vapor. A todo vapor. E o que aconteceu com o Porto de Itajaí? Ninguém nem para comprar. Está lá vazio. É triste de ver aquilo. E eu tive uma reunião com os sindicatos em Itajaí, com todos eles, mas a reunião foi em Itajaí, dizendo, olha, é isso aqui que a gente não pode enxergar, não pode tolerar. Alguém foi culpado. Sindicato, empregados ou administração. Alguém. Não vou escolher quem foi agora. Mas nós, aqui na Celeste, temos que estar juntos para deixar forte. Um ativo hoje desvalorizado e era o segundo maior porto do Brasil, ficando logo atrás de Santos, né? E só para encerrar e concluir... Só um segundinho, Pires. Você pensa agora o Itajaí querendo retornar. Quanto tempo leva para retornar e botar navio de volta? Ou seja, está literalmente a ver navios do outro lado. Exatamente. Mas concluir só minha participação, Almir. Recentemente eu conversava com o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, e ele comentava algumas situações de algumas empresas que estavam carentes de energia. E citou o caso da Tirol, lá do Oeste, fundada em 74, que já estava pensando em fazer um investimento no estado vizinho do Paraná. E tinham outros casos. Tivemos aí nos últimos 4 anos, assim, uma gestão para guardar dinheiro sem pensar nos investimentos, que geram o quê? Vinda de novas empresas, expansão de empresas já radicadas no Estado. Isso gera o quê? Renda, emprego, gira a economia e o Estado arrecada mais, é uma cadeia. Eu pergunto, há uma preocupação sobre esse aspecto da demanda econômica? Total. O governador, quando me convidou, disse, olha, eu estou ouvindo todo dia na minha campanha que falta energia, que vou sair para o Paraná porque lá tem, vou para o Rio Grande do Sul porque tem energia, etc. Não quero mais ouvir isso. Isso, com o nosso diagnóstico, caminhou nessa direção, daquela demanda reprimida. A Tirol está entre as 12 indústrias que vão ter agora subestação construída com o ICMS, onde a Celeste entra com 20%. Empresa genuinamente catarinense. Genuinamente catarinense, como tantas outras, aliás, Prisco. Eu, como catarinense, tenho que dizer que estou conhecendo melhor Santa Catarina agora. Eu fiquei muito tempo no eixo Eletrobras, Rio, Brasília, Manaus e pouco conhecia daqui. É muito bom ver esse estado do jeito que ele é, tendo visitado, conhecido outros, como é o meu caso, né? Então, essas indústrias estão tendo benefício e eu tenho dito e falei com o presidente da Fiesc, que disse o seguinte, nós temos que evitar que alguém diga que não vai ter indústria em Santa Catarina por falta de energia. Pode não ter, porque não tem a questão ambiental, porque não conseguiu financiamento, por energia, não. Esse é o nosso discurso. Almir, só uma questão. Com a privatização da CEMIG, vai ficar só a Celesc? Não vai ter uma pressão do establishment contra Santa Catarina e contra a Celesc para zerar? Devolve a minha pergunta, Prisco. Tá bom. Eu acredito que sim, né? Mas o que o governador, de novo, tem dito é o seguinte, se a empresa crescer e crescer como queremos e como precisamos, ela mantém sua estabilidade no mercado. Mas a pressão vai aumentar, sem dúvida alguma.